Saudações, alunos do segundo ano, tudo bem? Esse vídeo é sobre a terceira atividade do PET de Filosofia. Bom, infelizmente a nossa questão da terceira semana é mal elaborada. A atividade, ela foi desenvolvida de tal maneira que o texto não é tão compreensível, o texto é muito difícil de entender e, pior, as questões elas não correspondem ao texto. Então, o texto apresenta a ideia de que? Da fenomenologia. O que foi a fenomenologia? A fenomenologia foi um campo da filosofia, uma escola filosófica que na primeira metade... Essa aqui é a Dercy, né? Tá aprontando. Bom, fenomenologia foi uma escola filosófica muito forte no início do século XX, lá antes um pouco das guerras mundiais, né? E nessa escola eles acreditavam que o mundo é dado ao ser humano por fenômenos. Fenômenos é aquilo que aparece. E a fenomenologia parte da ideia de que a consciência não é simplesmente a capacidade de sentir, mas é a maneira do homem de estar no mundo. E essa maneira do homem de estar no mundo também não elimina o sentimento, a visibilidade e o pensamento. Deste modo, o ser humano e a consciência é sempre a consciência no mundo, é sempre situada no mundo, né? De tal maneira que a nossa consciência ela está sempre intencionalmente ligada a algo. Portanto, a consciência ela é vazia na medida em que o mundo que preenche ela. Então, nós somos. O que nós somos? Essa consciência, quando eu falo eu, né? Nós somos as nossas impressões do mundo. Se não existisse o mundo, não existiria eu. É mais ou menos essa aí a ideia da fenomenologia, do Husserl. Não dá para explicar isso rapidamente, é um texto difícil, é um tema difícil da filosofia. Sobre essa tentativa de superação do empirismo e do espiritualismo e do idealismo, esse é um tema que a gente vai abordar com calma em outra oportunidade. Infelizmente o texto traz várias informações novas que não nos ajudam, mas as questões dá para serem feitas. Por quê? Porque as questões não correspondem ao texto. Para responder as questões, vocês vão ler, antes da número 1, tem uma questãozinha, tem um trecho muito rápido do Descartes, esse filósofo que a gente já conhece. Inclusive, eu acho que esse texto que foi dado no PET de Filosofia, a gente já leu em sala de aula, que fala que primeiro ele começa com uma ironia. A coisa mais bem distribuída no mundo é o bom senso. Todo mundo acha que tem o suficiente, ninguém quer ter mais. Isso é uma grande ironia que o Descartes fala, né? Mas em seguida ele fala que as divergências de opiniões correspondem aos caminhos que as pessoas tomam. E não significa que elas saibam mais que outras, que elas são mais inteligentes que outras. Então Descartes entendia, mais ou menos, que todas as faculdades intelectuais, elas são distribuídas entre os homens por igual. Sim. E se uma pessoa é mais inteligente que outra, se uma pessoa é mais sábia que outra, é porque escolheu melhores caminhos. Qual que é o melhor caminho? É o caminho que leva à verdade. A última questão é sobre o Homo Ludens. E é uma pesquisa a mais, como que eu posso dizer?
é um bônus, uma questão bônus, que eu acho que cabe vocês pesquisarem, uma vez que vocês já estão navegando na internet. Acho que cabe dar uma pesquisadinha no Google mesmo. Procura, acha, escreve, responde a questão, leiam com atenção o texto, eu acho que vocês vão gostar. Sobre o Descartes não é tão difícil. O texto tem algumas palavras mais difíceis, mas é basicamente isso. Todos somos dotados da mesma racionalidade, porém as nossas divergências de opinião são decorrentes dos caminhos que nós seguimos. E as questões são para interpretar esse texto e também para dizer o seu entendimento, as suas reflexões sobre isso. Bom, primeiro eu queria lamentar essa infelicidade e essa infeliz colocação do governo que disponibilizou um PET de filosofia com uma atividade assim tão ruim, tão mal elaborada, mas ainda assim dá para se fazer, porque infelizmente o texto não tem muito a ver com as questões. E as questões vocês vão saber responder sim. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado e bons estudos.